Bom, agora a gente fala sobre a CPMI do INSS, que recebeu informações da Polícia Federal apontando a proximidade de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, com Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, preso desde o dia 12 de dezembro. Segundo depoimentos, Lulinha teria recebido valores que giram em torno de 25 milhões, sem indicação da moeda. Além de uma mesada mensal de cerca de R$300 mil, além de realizar viagens a Portugal com o careca do INSS. Também a citação de uma possível sociedade num negócio chamado World Cannabis, que atua no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos e na Colômbia, investigado pela Polícia Federal como possível frente para a lavagem de dinheiro obtida em fraudes contra beneficiários do INSS. Os detalhes foram revelados por Edson Claro, ex-funcionário do careca do INSS, que prestou o depoimento no último dia 29 de novembro e é investigado pela PF. A CPMI tentou convocá-lo, mas houve então forte resistência de parlamentares da base governista. A proposta foi barrada. Edson Claro relatou informações sobre possíveis relações financeiras e empresariais entre Lulinha e o careca, mas a comissão ainda não produziu provas materiais para confirmar o que foi relatado. A reportagem foi publicada pelo portal Poder 360 com exclusividade. A empresária Roberta Luchinger informou por meio de nota que não tem relação com descontos no INSS e que apenas foi contratada pela empresa ligada ao careca para tratativas sobre o setor de canabidiol, mas que não progrediram. Já o advogado do careca do INSS disse que não teve acesso aos documentos e não quis comentar o assunto. O Poder 360 também tentou contato com todos os citados e aguarda novas respostas. Consta, eu quero ouvi-lo aí mais esse capítulo, né? A CPMI do INSS recebendo essa informação da Polícia Federal que investiga essa denúncia de uma testemunha que teria aí citado o nome do filho do Lula, o Lulinha, aí recebendo mesadas, né, do careca do INSS. Uma mesadinha de 300 mil por mês, né? Esse é o Ronaldinho do Lula, né? Esse é o filho que limpava esterco de elefante e vendeu uma empresa para a Oi por milhões e depois a Oi pôde se juntar à Telemar, o que teve que mudar na Lei Geral de Telecomunicações, o governo federal do Lula, né? Então, são muitas coincidências, né? Agora, é impressionante como esse escândalo enorme do INSS vai se aproximando da família, né, do Lula. Já tem o irmão dele, o Frei Chico, agora o filho, e todos blindados, né? Todos blindados, o PT fazendo um esforço homérico para que não sejam convocados para depor, até porque os trabalhos da CPMI, a condução do relator Alfredo Gaspar está sendo impecável, muito boa, né? Então, eles estão fazendo de tudo para que não sejam depoentes, né? Porque as perguntas são muito embasadas e expõem, muitas vezes, ali o fio condutor desses esquemas todos, né? Esquemas, repito, bilionários envolvendo desvio de recursos de idosos que precisam desses recursos para comprar muitas vezes remédios, né? E vamos lembrar aqui, Paula, que no início, quando estourou o escândalo, o PT tentou jogar no colo do Bolsonaro e depois tentou barrar a CPMI, depois tentou controlar com relatoria e presidência a CPMI e agora tenta bloquear, blindar esses que estão sendo denunciados aí como supostos envolvidos em esquemas. Só falta o Lula dizer que o irmão não é dele e o filho não é dele, é tudo de Bolsonaro. Bom, e ainda falando sobre a CPMI do INSS, a comissão rejeitou, com o apoio da base governista, a convocação do ministro-chefe da Advocacia Geral da União, indicado ao Supremo, Jorge Messias. Por 19 votos a 11, o colegiado barrou a ida de Messias, que seria ouvido sobre as medidas adotadas pela AGU em relação ao esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões de segurados do INSS. Também foi recusada a ida de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. O deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, disse que o requerimento era inoportuno e ameaçou processar os opositores. Eu desafio que me mostre qualquer documento, qualquer prova que o senhor Fábio tenha recebido qualquer centavo
relativo a algum assunto que diga respeito a desconto associativo, a INSS ou qualquer outro assunto. O que há aqui, senhor presidente, o que há aqui, lamentavelmente, é uma tentativa de manipulação baixa, com argumentos falsos, que vão responder criminalmente e civilmente. Cada parlamentar aqui e fora daqui. A comissão também recusou a ida de Leila Pereira, presidente da Crefisa, e de representantes dos bancos Santander, C6 e PicPay. O colegiado ainda votou contra a quebra de sigilo da Zema Crédito, mas manteve a aprovação para ouvir o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. As decisões integram o pacote de ações da comissão, que continua investigando a roubalheira dos aposentados e também pensionistas e a atuação de empresas no setor de crédito consignado. O relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, criticou a aprovação dos vetos pela comissão. Isso é um dia da infâmia. Tem gente protegendo o sistema financeiro. Vergonha. É agora que nós vemos quem está ao lado do povo ou não. Essa é a verdade. E não foi uma discussão da cabeça do relator. Foi a Senacom e o Banco Central que mandaram para aqui. Aqui não se escolhe na relatoria quem investigar. Essa proteção eu espero que a Polícia Federal não faça. Polícia Federal, cumpra o seu papel. Lugar de quem rouba aposentado é na cadeia. Pois é, Piotr, aí a blindagem da base governista, né, filho do Lula, foi recusada a participação, o depoimento dele na CPMI do INSS. A gente acompanhou ali a defesa de Paulo Pimenta, dizendo que não há provas aí contra o filho de Lula, mas sim há uma testemunha que prestou depoimento à Polícia Federal, dizendo aí que o filho do Lula, o Lulinha, recebia aí uma mesada de R$300 mil e teria ligação com o careca do INSS. E a base governista vai lá e derruba. Uma CPI é para investigar. Ia ser perguntado. Vai lá e responde. Como também do Jorge Messias, também não foi aprovada. O Jorge Messias é o sujeito que teria, nesse momento, falar assim, não, eu quero ir lá falar. Ué, ele não é candidato a ministro do Supremo? Não está indicado? Não quer se mostrar, divulgar suas opiniões? Aliás, ele precisa justificar o papel da Advocacia Geral da União durante tudo o que aconteceu. A Advocacia Geral da União não viu nenhum problema naquele salto enorme no primeiro ano do governo Lula, 2023, e ainda maior em 2024, nesse desconto ilegal de aposentados, que é roubo de aposentados, como disse o relator da CPMI. Esse era o momento de falar, e eles também não querem falar. O filho do Lula não quer falar, né? O filho do Lula nem pensar. Aí vem o, como é que se chama ali, o Montanha, que era o apelido do deputado, é isso? Montanha. Como é que é o deputado? Paulo Pimenta. Paulo Pimenta. Me dê ali, ele chama de Fábio. Né? Senhor Fábio. Senhor Fábio. Senhor Fábio, muito bem, tá bom. Praticamente advogou ali em favor do filho do Lula, Ele né? queria processar os outros porque queriam chamar, mas é uma votação, se apresenta uma requisição, um requerimento ali só. O sujeito que perde a chance de esclarecer as coisas e mostrar que não é ladrão, devia ser preso imediatamente. Imagina o ridículo de uma pessoa como o Paulo Pimenta, que vai lá e destrói a comunicação do governo Lula, que também foi um feito dele, e depois é convocado para chamar uma pessoa que recebe um mensalão de R$300 mil por mês do um cara chamado Careca, né? Imagina só, uma pessoa recebe um mensalão de R$300 mil do Careca, é conhecido como o Ronaldinho dos negócios, depois de ter saído do zoológico, e aí essa pessoa se tem que chamar de Senhor Fábio. Senhor Fábio, com respeito, defendê-lo. Quer dizer, eu não sei o que é pior aqui, mas é difícil aguentar tanta bobagem. O Paulo Pimenta foi o único que foi para o Rio Grande do Sul para tratar da tragédia e foi o mais bem alimentado, né, das vítimas. Ele não saía de churrascaria. Foi flagrado em alguns restaurantes. E vale lembrar, olha, a família Lula, né, está nesse... Então a gente tem aqui
a mesada, né, o mensalão aqui de 300 mil, a gente tem o Frei Chico, a gente tem a nora do Lula, que também está envolvida lá numa questão de 70 milhões de uma empresa e que estava lá... O Ministério da Educação, né, o Marcília? filho do Lula, do Ministério da Educação, do MEC, exatamente. Você aprende em casa o que fazer. Né? Filho de peixe, peixinho é. Por isso que, em que pese, Paulo, só um minutinho, em que pesem essas coisas todas que podem ser decididas nos Estados Unidos em relação a Magnitsky, tudo isso está muito próximo da realidade do cidadão brasileiro. Essa eleição, ou a suposta, ou a eventual reeleição do Lula não é tão fácil como imaginam aí os marqueteiros. Não, será uma eleição dura, assim, até o momento, mas não é tão fácil assim. O Lula está sendo investigado, o governo Lula está sendo investigado por roubo de aposentados. Você acha que as pessoas não entendem o que é isso? E isso, obviamente, vai ser explorado ainda mais. E aí você vê a base do governo se negando a ouvir o filho do Lula, o irmão do Lula e o advogado do Lula, que o advogado-geral da União virou quase o advogado do presidente. Mas vamos lá, né? Esse é o ponto. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Se o Vorcaro, eles estão topando, né, que é o dono do Banco Master, eles estão topando convocá-lo para a CPMI. Aqui, me parece claro que quem vai conceder, já estou antevendo, algo me diz, né, que será concedido a ele um habeas corpus para ele poder ficar quieto. E algo tem me informação diz, privilegiada, Marcília. Não, é uma telepatia. Sim. Né? E algo me diz que será o Toffoli, porque ele está com o caso do Vorcaro, não é? Na mão. Aí eu fico me perguntando se será um habeas corpus, será o primeiro. O primeiro habeas corpus sigiloso, né, da história do Brasil. Não poderá ser visto nem sabido. Ele não esconde que está metido em todas as bandalheiras, né? O modo dele falar, quero que tudo sobre o processo, eu quero ler antes. Quero ler, claro. Aí daqui a pouco o amigo do meu pai aparece ali, né? Flutuando. Ele colocou sob sigilo as decisões dele, quer dizer, os andamentos. Então a gente não sabe, não é que a gente não vai saber o teor da decisão, a gente não vai saber se existe uma decisão. Então pode ser que venha um habeas corpus, e aí eu fico pensando, como é que o Vorcaro vai contar? Eu não posso... Vai ser um depoimento sigiloso também. Depoimento sigiloso, eu não posso contar que eu estou com um habeas corpus sigiloso, então eu não posso falar... Mímicas, talvez. Vai ter que dizer, eu não posso falar e não posso dizer porque eu não posso falar.